Eu nasci no interior do Paraná, no sudoeste, uma cidade chamada Marmeleiro. Nessa época, década de 60, a minha família aceitou o evangelho. Numa das visitas do pastor distrital, era o mês de julho de 1967, ele foi nos visitar lá num sítio bem afastado, difícil acesso. E aí, nessa época, ele pegou um cartão que tinha Jesus cuidando das ovelhas e ele me entregou dizendo o seguinte: você não gostaria de ser como esse Jesus, ser um pastor de ovelhas? Então foi com 8 anos que eu realmente tomei a decisão de fazer teologia. Sim, eu nasci a minha família, nasci no lar adventista. Meu avô, por parte do meu pai, ele era um grande missionário comportor, né, evangelista. Teve um problema, mas nós saímos da igreja, todo mundo saiu, eu tinha 5 anos de idade, quando meus pais saíram da igreja. A minha mãe falava assim, eu sempre costumo brincar, né, ela falava assim: Deus me livre se você casar com pastor ou se você for professora. Ela acabou vendo que eu me tornei professora e esposa de pastor. A condução de Deus foi tão maravilhosa, tanto que no nosso namoro foi Deus que conduziu, porque nós dois nos deixamos levar por Deus. Toda decisão que a gente tinha que tomar, a gente ajoelhava e orava. E toda decisão Deus estava à frente. Ele sempre nos levava pelos melhores caminhos. A minha vida tem 2 fases, antes e depois do internato. E isso foi marcada por muitas alegrias. Um dia o meu filho chegou: pai, eu quero me batizar e eu queria saber se você pode me batizar. Então, para mim, foi uma alegria marcante isso, muito marcante. Ele era bibliotecário, mas a missão nunca a gente deixava, sempre envolvido com as coisas da igreja. O maior desafio foi não perder o foco disso. Outro desafio foi manter a família unida e nunca perder esse foco de missão, porque o chamado não é único, não é só do pastor, é da esposa também e dos filhos. E como nós temos um filho só, eu posso olhar para trás e dizer: Deus, obrigado, Ele está na obra, na tua obra. O chamado é Deus quem faz, não é uma decisão pessoal. Por isso, a partir desse momento, honre esse chamado. Se você percebe que é de Deus, honre esse chamado. Mas esse conselho, ele tem 2 faces. A segunda face é que não é um chamado pessoal. Se você é solteiro, solteira ou casado, então você tem que perceber que o chamado é duplo, não só seu, mas da sua esposa, namorada ou da futura esposa, e é da família. E eu não me arrependo por isso. Se eu tivesse que fazer todas as minhas escolhas, tomar todas as minhas decisões na vida, eu tomaria tudo de novo e casaria com a minha mesma queridinha. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério.